Boa tarde a todos, boa tarde a todas, boa tarde a todos vocês, né? Estamos aqui mais uma vez, né, na nossa jornada, e essa é a penúltima mesa, viu, gente? A gente já está no último dia da jornada, começamos na quinta-feira, né? Hoje, sábado, é a penúltima mesa, e nessa penúltima mesa nós não teremos a presença da Viviane, infelizmente, ela não conseguiu solucionar a questão da energia. Então, nós teremos só a Ana Luísa, que vai estar falando sobre a loucura não ser a mesma coisa no homem e na mulher, né? Então, ser louco não é a mesma coisa que ser louca. A psiquiatria patriarcal, a Ana vai estar falando dentro desse tema. A Ana é uma querida amiga, é uma psiquiatra, né, médica, ali na cidade das Minas Gerais, né, se formou pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela atua também no Rio de Janeiro, tá, gente? A Ana é assim, ela está lá e está aqui. Ela atua em Minas Gerais e atua também no Rio de Janeiro, né? Residente do 3º ano de psiquiatria pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atuação no CERSAM, né, Oeste, entre setembro de 2020 e janeiro de 2021. Está também no processo de formação em psicanálise pelo IPSMMG. Depois você fala para a gente o significado disso aí. Né? Atuação durante a graduação no projeto de extensão Território e Rede, ampliando os horizontes de ação no CAPS Liberdade, ali no Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora. A Ana está trazendo aí uma bagagem muito boa de experiência, que ela vai estar aqui trocando com a gente. Bom, antes de passar para a Ana, a gente está abrindo, Ana, as mesas com um poema, né? Então, estou trazendo aqui a poesia do meu amigo Ronald, que está ali, está quietinho ali no canto. O Ronald também faz parte desse livro organizado por mim, né? A Gaveta dos Poemas Esquecidos, que traz aí um projeto que surge na pandemia, né? Encontrando na poesia uma vertente de resistência. E o poema Na Lista, que eu gostei muito, Ronald. Aliás, eu gostei de todos os poemas, mas eu gostei bastante desse aqui. Procure vir antes do inverno. Repete o seu pedido. Procure vir antes do inferno. Repete seu pedido. Procure vir depois do materno. Repita sua ajuda. Procure estar aqui no paterno. Preciso do retorno. Procure um psicanalista. Qual é a onda? Quando sua vida te engolir, não se desespere. No caminho tem que persistir. Não se renda, espere. Aproveite a onda, mas se concentre. Por onde anda a onda? Anda a onda, anda a onda. A onda é a fonte. Poema inspirado no texto de Manuel Bandeira. Muito bonito esse poema, gostei demais. Principalmente na parte que fala assim, procure um analista. Já dizia o Rubem Alves, você tem direito, procure um advogado. E você tem reveses, procure um psicanalista. Ana, querida, é um prazer muito grande ter você aqui, Ana Luísa Miller, tá? É uma satisfação muito grande. Eu sei que você precisou dar uma pausa aí na sua agenda, a Ana tem uma agenda assim, bem apertadinha, então muito bacana ter você aqui. Seja muito bem-vinda, a mesa é sua. Muito obrigada, Jair, por todas as palavras. Adorei essa abertura com poemas, com arte, né? Isso tem toda uma relação com o que a gente está fazendo aqui hoje, né? E a apresentação, te agradeço muito aos elogios. Também estou muito feliz de estar aqui, podendo falar, podendo conversar com vocês. E é um prazer falar de um assunto que me é tão importante, sabe? E é isso. Eu estou, né, falando, complementando, na verdade, repetindo um pouco o que você já falou. Estou na residência de psiquiatria no último ano, na UFMG, que é a Universidade Federal de Minas Gerais. E estou por aí também, né, nas redes sociais, no Instagram, pensando a psiquiatria, pensando os moldes, né, da psiquiatria hegemônica atualmente, fazendo críticas, propondo aí construções, e propondo principalmente conversas, né, propondo diálogos. Eu adoro suas polêmicas, Ana, adoro, adoro. Muito ativa na rede social, gosto muito disso. Gosto, né, de pensar essa psiquiatria e o patriarcado o tempo todo, gosto demais. Eu sou seu fã número 1. Muito obrigada.
E isso é uma das questões que eu propus, né, como tema lá no Instagram, pensar em como se dá, né, a saúde mental e como se dá o cuidado em saúde mental com as mulheres, né? E como é que se dá hoje, como é que isso foi construído ao longo dos tempos. Então, aqui eu pretendo fazer uma exposição teórica não muito prolongada, mas a respeito da história também, da história do patriarcado, da história de como isso se constituiu e de como isso pode influenciar, né, no que a gente faz hoje em termos de saúde mental, no meu caso, em termos de psiquiatria, e também como, né, uma analista em formação aí, pensando como a gente escuta essas mulheres, né? E aí, para já fazer, começando com história, né? Ao longo da história, né, do patriarcado que a gente está falando, ser racional por muito tempo e para alguns ainda hoje significava ser homem, né? E aí, sendo a razão de domínio masculino, as mulheres acabaram sendo excluídas, né? E sua expressão passou a ser não autorizada. A expressão, né, de suas vontades, de seus desejos, de seus sintomas. Um tempo em que isso foi muito reprimido e não dá para dizer que isso se acabou por completo, né? Então, sempre com um olhar crítico aí. Olhar para o passado para lançar luz sobre o presente. Pensar sobre esse presente. E aí o feminino, por muito tempo, foi definido pelo corpo, o sexo para a reprodução, né? A marca do assujeitamento social, algo no campo de um objeto, talvez. Né? Um corpo que era supostamente dominado pelo útero, pelos hormônios, que seriam, de alguma forma, a expressão de uma desordem natural, que deveria ser controlada para evitar emergir a loucura. E aí, vocês percebem que nessas duas situações, né, que nessas situações de pensar a loucura como parte da definição de ser mulher, né, e quando criar essa imagem da mulher como corpo, como orgânica, como hormonal, né, servem ao mesmo objetivo, fazer dessa mulher alvo, objeto de controle, de dominação, e com isso acabando por justificar todo tipo de violência, todo tipo de opressão. E ainda hoje a gente escuta, né? De alguma forma, dizer que uma mulher é louca para deslegitimar a sua fala, né? Para deslegitimar o seu desejo, a sua vontade. E aí, tudo isso impacta, né? Tanto o modo com que nós mulheres sofremos psiquicamente, porque não, né, é algo que tem uma influência no presente, essa forma de alguns, ou de até de uma estrutura social mesmo organizada, de forma a ver a mulher como hormonal, como mais propensa à loucura, como se houvesse maior necessidade de manter um controle sobre o corpo feminino, né? Isso impacta como a gente sofre, né? E impacta também a forma com que as ciências se debruçam para estudar o sofrimento da mulher. E a gente precisa de pensar sobre isso, né? Porque essa questão de a ciência ser neutra precisa ser repensada. A ciência, ela sofre efeitos de gênero, sofre efeitos a depender do contexto social em que se faz ciência, e a gente sabe disso. Basta dar um pouquinho da história para ver que as concepções de gênero vão influenciar o estudo, inclusive científico, do que seria o sofrimento mental da mulher, por exemplo. Né? E aí, até que ponto, né, a gente já, a partir do que eu falei aqui, a gente já consegue pensar em implicações práticas, né, implicações na nossa prática profissional, ou seja, implicações nos cuidados com essas mulheres. Aí eu vou trazer um termo aí vindo do movimento feminista, o gaslighting, que é um termo que se refere à manipulação psicológica, na qual o agressor faz a vítima questionar sua própria inteligência, sua memória ou sua sanidade. Ou seja, questionar a sanidade da mulher com o objetivo de manipular, né, enfim, de controlar, de submetê-la a algo. E pensar nessas formas contemporâneas de opressão à mulher faz sempre retomar cenas passadas, né? Hoje já houve muitas evoluções, mas retrocessos também, né? A gente sempre tem que estar tendo esse cuidado para que o que a gente já conquistou não seja retrocedido. E aí, voltando ao que eu estava dizendo, pensar nessas formas
atuais de opressão à mulher faz a gente pensar a história, né? Faz a gente pensar no momento em que a percepção social do que é ser mulher era intimamente ligada à loucura. Hoje ainda há alguma ligação, né? Os resquícios do passado, né, permanecem de alguma forma no presente, com modificações, com evoluções, como eu havia dito. Mas não dá para dizer que a gente, de alguma forma, tenha superado toda essa história. E aí, vamos lá. A partir do século XVIII, a sociedade ela vai assistir e produzir uma substituição da justificativa religiosa, da subordinação das mulheres. Ela substitui essa justificativa, né? A mulher deve ser submissa porque Deus, né? Enfim, porque a religião diz, ou porque, enfim. Esses argumentos mais lá do passado, eles são substituídos no século XVIII por argumentos médicos. Então, a medicina ela vai ter um papel, de alguma forma, de legitimar a submissão da mulher em relação ao homem. E aí, as diferenças anatômicas e fisiológicas, né, como uma justificativa para uma naturalização da assimetria entre homem, que seria o ser ativo, e a mulher, que seria o ser passivo. Os argumentos giravam em torno de dizer que haveria no corpo feminino uma diminuição dos controles automáticos do sistema nervoso central. E aí, essa diminuição dos controles, ou essa falta de controle, alteraria os reflexos femininos e geraria reações químicas complexas que desencadeariam uma maior propensão a ter uma instabilidade do humor. Isso tudo eram justificativas de ordem médica para justificar, né, a submissão da mulher ao homem. Então, as mulheres passam a ser descritas como naturalmente irritáveis e nervosas. Então, elas seriam naturalmente mais propensas a adoecer mentalmente. E aí, já que elas eram mais propensas a adoecer mentalmente, o que se propunha é que elas fossem controladas, né? Que elas casassem, que tivessem, que fossem objetos de seus maridos. E aí, narrativas, inclusive, afirmavam, né, voltando aí ao passado, que o sangue excessivo da mulher deveria escoar sob risco de subir a cabeça e levar à loucura, né? Estão falando da menstruação, né? A mulher menstrua porque esse sangue da menstruação, caso não haja menstruação, pode subir a cabeça e levar à loucura. Então, eram narrativas de uma época em que a questão do corpo da mulher justificava a submissão, justificava essa maior propensão à loucura. E aí, né, pensando da forma com que dessa questão do corpo justificar um descontrole, um pretenso descontrole hormonal, neuroquímico, né, que as mulheres seriam mais propensas a descontrolar ou ficar loucas, né? Se são naturalmente determinadas por órgãos, por hormônios, com forte propensão a adoecer mentalmente, caberia às mulheres obedecer. Então, elas deveriam se submeter aos mandos de seu pai e depois de seu marido, sob pena de deixar emergir a loucura, caso elas quisessem fugir da regra. Ou seja, existia um risco que essas mulheres que não casassem ou que não obedecessem plenamente seus pais ficassem loucas, né? E ao longo dos séculos, essas formas de opressão de gênero, elas foram se atualizando, como eu disse, né, entre avanços e permanências. A gente chega ao século XXI. Mas, como eu reforço sempre, esse debate ainda se faz presente, né? Produzir na mulher a dúvida quanto à sua sanidade mental, para invalidar sua fala, ainda continua sendo uma importante forma de violência, né? E aí, gente, quando a gente escuta essas mulheres em sofrimento psíquico, vocês percebem como é fundamental levar em conta todas essas construções, né, historicamente ligadas ao feminino. Por que é importante, né? Por que é importante a gente olhar para isso, para pensar tanto na nossa prática na psiquiatria, quanto na psicanálise, na saúde mental como um todo? Por que conversar sobre isso? Por que esse encontro? Por que essa proposta de mesa? Por quê? Então, o objetivo dessas minhas palavras, nesse momento, é propor uma reflexão de como essas formas de oprimir, né, e de simbolizar as mulheres impactam na forma com que a gente oferece cuidados em saúde mental a essas mesmas mulheres.
Antes eu estava dizendo que esse tipo de imagem ligada ao feminino impacta na forma com que as mulheres adoecem, mas impacta também na forma com que a gente escuta essas mulheres, né? Com que a gente cuida dessas mulheres. E aí, como a gente já viu, ao longo da história, a mulher foi representada pela biologia. Então, ela seria mais propensa, ao mesmo tempo, à submissão e à loucura. Isso embasado, claro, numa falácia, que visava, né, naturalizar essa propensão da mulher à loucura pelos formatos do corpo, do seu sangue, dos seus hormônios. E aí, gente, para desconstruir essa ideia, por mais que, né, talvez racionalmente, talvez através da fala a gente consiga desconstruir, existem argumentos racionais para desconstruir essa falácia, né? Mas, como eu disse, há permanências estruturais, né, que estruturam a sociedade. E aí, gente, discutir, refletir isso serve para a gente ter ciência de como é importante a gente ter delicadeza ao escutar, né, o que essas mulheres trazem na nossa clínica. Cuidar para que as suas falas não sejam deslegitimadas, né? Para que elas sejam ativamente ouvidas, para que as concepções machistas que a gente traz bem enraizado mesmo, para que isso tenha o mínimo de interferência, né, negativa possível nas nossas condutas. E aí, para exemplificar, né, para trazer isso para a minha prática na psiquiatria, eu vou falar de um artigo que ele é muito importante, ele já é antigo, mas assim, tem um significado para mim muito relevante. O nome é Gênero, Raça e DSM-3, um estudo da objetividade do diagnóstico psiquiátrico, e ele foi publicado pela Associação de Sociologia Americana em 1988. E aí, a intenção desse estudo foi demonstrar que mesmo que a gente utilize parâmetros objetivos, pensando aí no DSM, nos critérios diagnósticos, de algo muito protocolar, mesmo que a gente use esses parâmetros protocolares, com regras, com critérios, né? Mesmo assim, algo de subjetivo de nós profissionais, das construções sociais, vão influenciar na forma com que a gente faz diagnóstico, com que a gente escuta, com que a gente intervém, com que a gente medica. E aí, essa tendência de buscar definições bem delimitadas e consistentes, ela é até compreensível dentro de determinada forma de pensar, enfim, dentro de determinados modos, enfim. Só que, ao mesmo tempo, pode levar a gente a ignorar a possibilidade de viés, né? De eu pensar assim, olha, não, eu estou diagnosticando aqui porque tem critérios muito bem definidos que dizem isso. Não, mas é possível ter viés mesmo assim, né? De percepções, por exemplo, preconceituosas. E da gente assumir uma imparcialidade na hora de fazer um diagnóstico psiquiátrico que provavelmente não vai ser real. No sentido assim, a imparcialidade muito possivelmente não será real, porque somos influenciados pela história que vivemos, pela sociedade, pelo, enfim, por tudo. Luísa, Ana, vale lembrar que nessa época do DSM-3, a homossexualidade ainda era considerada doença, né? Pois é. Ainda era patologia. Tá vendo como que muda? Inclusive, as definições diagnósticas, os transtornos. E eu acho que tem transtorno do DSM hoje que daqui a um tempo não vai fazer sentido nenhum mais. Não existir mais, apesar de um crescente número de diagnósticos, né, a cada edição do DSM. Sim. Mas, realmente, tabagismo já teve uma época que não era considerado doença. Isso. Enquanto a homossexualidade era, né? Então, as coisas vão mudando. Então, por isso que essa visão crítica, né, de lembrar que há uma história de mudanças constantes nesses critérios, nessas formas de diagnosticar, de dizer que é normal, que é patológico, né? Isso vai se modificando com o tempo. E aí, gente, falando desse... Muito legal para trazer isso, porque é muito bom. Valeu. E ele está falando desse artigo, né, que vai pensar aí nas influências do diagnóstico feito pelos profissionais de saúde. O que acontece? Esse artigo ele pega psiquiatras de diferentes gêneros e raças. E pega o mesmo caso, só que um caso descrito, e muda também o gênero e a raça, mas no mesmo quadro descrito, um caso clínico. E aí, o que esse artigo vai perceber? Eles percebem que profissionais de sexo feminino, elas mantinham
um espectro maior do que seria um comportamento não patológico das suas pacientes mulheres, né? E aí eu tô contando isso, assim, não é para dizer que homem tem que atender homem, mulher tem que atender mulher, pelo contrário. Tô dizendo isso por conta do seguinte, as mulheres com mulheres, né? Por exemplo, poderia existir uma mulher que com determinado padrão aí de questões psíquicas, de conflitos ou de comportamentos, para aquela mulher psiquiatra aquilo não era doença, mas que talvez para um homem psiquiatra seria. E por que que acontece isso? Porque nosso gênero influencia nas nossas condutas, nos nossos diagnósticos, nossa raça também. Então há uma influência, né? Nosso contexto social também. E aí, gente, eu estou dizendo isso para a gente reforçar que entender essas formas de opressão transformam a nossa escuta, né? A gente entender, estudar, estar aqui conversando sobre isso, influencia a forma como a gente escuta, né? Por exemplo, se a gente naturaliza uma cultura machista, né? Se a gente naturaliza, entende como se o patriarcado fosse algo dado, evidente, naturalizado, sem influências históricas e sociológicas. Se a gente não considerar essa influência, né, talvez a gente não escute tão bem uma mulher que é vítima de uma violência doméstica, por exemplo, né? Principalmente nos tipos de violência mais veladas, né? Violência psicológica. E aí, outro exemplo que eu considero muito importante é poder correr o risco da gente classificar alguns comportamentos, né, de uma paciente como impulsivos, considerar seu humor instável, simplesmente porque a gente está esperando uma mulher com uma conduta passiva, com uma conduta submissa, né? Da mesma forma com que a religião e a biologia fez lá atrás para justificar a submissão da mulher ao homem, né? E aí, conhecer, né, criticar essas relações de poder interferem na forma com que a gente escuta novamente, com que a gente faz diagnóstico, com que a gente medica, com que a gente conduz, né? Influencia nosso manejo transferencial, influencia muita coisa. Então, por isso que a gente tem que olhar para isso, né? Não é à toa que na psicanálise há supervisão, né? Então, e isso, né? Então, dentro disso tudo, assim, eu trago alguns exemplos práticos, né, que eu vejo na minha prática. Por exemplo, o caso de transtornos de personalidade borderline, que são muito comuns, são muito frequentes na psiquiatria. E você vê, né, o padrão de mulheres muito distintas entre si, com todas as suas diferenças, né? Enfim, que são diagnosticadas com esse transtorno. E aí é interessante, assim, que realmente na literatura há uma porcentagem maior de diagnósticos, teoricamente, de mulheres com esse transtorno que homens. Mas o que a gente vê na prática é que fica maior ainda. É raramente diagnosticado um homem com esse tipo de transtorno. É interessante, assim, a gente olhar para isso. E muitas vezes, eu não estou dizendo de todas as vezes, não estou dizendo de todos os profissionais, usar esse diagnóstico de um transtorno de personalidade, borderline, me parece, em alguns momentos, até uma justificativa para não se responsabilizar, né? Porque na psiquiatria não teria evidência científica robusta de nenhum remédio para isso. Seria um encaminhamento psicoterápico, né? Então, assim, mas até que ponto todas essas mulheres realmente têm personalidades transtornadas, né? Assim, eu já tenho minhas críticas em relação a essa conceituação de transtorno, principalmente transtorno de personalidade, mas mesmo assim, pensando numa lógica de DSM, né? Talvez muitas dessas mulheres, por outros psiquiatras que se baseiam também no DSM, não teriam esse diagnóstico, que talvez já tenha uma reflexão maior em relação a essas formas de submissão aí ao longo do tempo, né? Da gente encarar um humor como instável, como eu disse, porque a gente está esperando um padrão de comportamento de uma mulher recatada, né? E essa coisa de um perfil que lembra muito, que remonta ao tempo da religião e ao tempo em que a medicina considerava o corpo da mulher objeto de controle, justamente pelo risco de uma desordem se estabelecer caso ela não case, caso ela não obedeça ao pai, caso ela questione muito as normas, as regras. Então, para mim, assim, o principal ponto, assim, da gente questionar justamente a forma que a gente está escutando, a forma com que a gente está pensando nesses diagnósticos, pensando nas nossas condutas, né? Pensando, inclusive, na medicalização da saúde dessas mulheres, né? Medicalizar é um termo que tem sido muito usado, e de uma forma ampla, o conceito significa
pegar coisas que antes não eram consideradas como do campo da medicina, não eram da ordem do patológico e trazer como patológico. Não necessariamente envolvendo medicação, mas assim, algo que era algo da vida se torna algo do campo da medicina, né, algo de intervenções médicas. E aí, será que, pensando, né, nisso tudo que a gente está falando, criticar essas relações de poder, pensar nesses moldes patriarcais, pensar no exercício de uma psiquiatria fora desses moldes, ou pelo menos não, fora talvez seja difícil, mas que questione esses moldes, né? Pensar nessas possibilidades aí. E aquilo, né? O humor irritável da mulher pode ser reação a um contexto de vida muito difícil em determinado momento, né? A gente sabe que existem as dificuldades relacionadas a gênero e a raça, então até que ponto isso não está influenciando na sintomatologia que uma pessoa apresenta, né? Até que ponto, quais são as influências que estão em jogo? Aquele negócio, né? Acho que, resumindo, é pensar como o patriarcado influencia na forma que essas mulheres adoecem e como essa lógica patriarcal influencia a forma com que eu, profissional, escuto, com que eu faço diagnóstico, com que eu medico, né? E com que eu faço intervenções. E a gente, né, tem vícios, vivemos numa época de tensões, então acontecem situações em que percebemos que olhares machistas mais intensos podem, né, causar uma certa patologização de, por exemplo, uma mulher que está irritada por alguma questão específica, e aí entra no rol, né, começa uma medicalização que, enfim, que envolve diagnóstico, que envolve associar né, uma doença psiquiátrica e com todos os desdobramentos decorrentes disso. Seria uma questão de se culpar o hormônio, onde, na verdade, o que tem ali é uma violência, né? Pois é, e colocar, assim, não necessariamente ao hormônio, mas assim, ou até dizer, colocar como doença algo que seria, em algum momento, não doença, ou colocar como doença que seria exclusivamente por conta de um desequilíbrio neuroquímico, enfim, né, algo que tem um contexto social, algo que faz parte de uma estrutura de poder, de opressão, né? Então, assim... O próprio ambiente, né, onde a mulher está inserida, que está gerando ali um adoecimento, um sofrimento. Exato. E será que, assim, é questionar até quando, assim, é difícil os limites, né, do normal e do patológico. Existem sofrimentos que não são doenças, né? Sim, claro. Então, eu acho muito importante a gente ter isso em mente, assim, né? Que eu tô achando esse comportamento dessa mulher impulsivo, tá, mas é impulsivo porque eu tô esperando que tipo de comportamento de uma mulher? Claro que existem extremos, enfim, não tô dizendo de todos os profissionais, mas acontece, né? Não, a minha imagem do que é ser mulher, a minha definição de uma mulher normal é uma mulher que age de determinada forma, e aí aquela mulher sai daquele pensamento do molde, né, do patriarcado mesmo, e aí porque saiu na humor instável, comportamento impulsivo. Se questionar, sabe? Porque às vezes a gente vê isso acontecendo, a gente vê né, em algumas situações. E isso tem influência, né? Isso tem influência, porque a gente, né, por exemplo, colocar como doença simplesmente, né, tá bem, tá deprimida, precisa de cuidados relacionados a isso, mas e aí? O que a gente pode orientar essa mulher em relação a uma violência doméstica, por exemplo, que ela esteja sofrendo, né? Isso é importante que entre também. O que a gente pode ouvir disso, a gente pode dizer disso, dizer até assim, numa perspectiva de orientação mesmo, em algumas situações mais extremas, né? Acho que é importante a gente entender até como funciona a lógica assim, de rede, de denúncia, enfim, em relação à violência, de explicar essa mulher, da psiquiatria, eu acho bem importante explicar em relação aos seus direitos, em relação ao que é considerado crime, o que ela pode, né, fazer, enfim. E outra coisa, né, de entender que talvez seja a questão que mais se destaca naquele momento. Muito mais que, por mais que possa haver associado a esse desequilíbrio neuroquímico, enfim, esse transtorno psiquiátrico, mas há outras coisas também influenciando esse transtorno psiquiátrico, né?
que é justamente o que eu venho falando em relação às diversas formas de violência. E é interessante como a palavra louca ainda é usada, né? É muito usada para legitimar a fala. É muito comum da gente ouvir, né? De, enfim, pessoas em sofrimento mental intenso que escutam de seus parceiros ou de pessoas que convivem, você é louca, e tudo que como a pessoa tem um transtorno, tem um diagnóstico psiquiátrico, né? É chamada de louca, então o que ela fala. Outra coisa interessante, Ana, eu ouvi hoje pela manhã, bem cedo, eu fui ao mercado, né, comprar pão, essas coisas, e aí uma conversa lá, alguém falou assim, não, isso aí ela tá desse jeito porque isso é falta de sexo. Isso Pois é é. mulher mal amada. E é interessante você ver essa associação entre a loucura, entre um sintoma e essa coisa de quase sempre isso é para a mulher. É difícil você ouvir isso falando para um homem. Ele está assim, falta de sexo, né? Quase sempre para uma mulher. Que é a questão do hormônio, né? A mulher fica irritável quando ela não está casada, está precisando de homem, ou quando ela não faz sexo, né? Que isso já foi um diagnóstico, né, Ana? Isso já Pois foi é. um diagnóstico. 24, a gente tem aí 24 séculos, né? Desde Hipócrates. Isso já foi um diagnóstico. A falta do marido. Platão dizia isso, né? Se é falta Sim, de filho no útero. sim. Até desenvolver métodos, né, para que isso seja Sim. estimulado. Nasceu o vibrador disso, né? O vibrador nasceu disso. É disso mesmo que eu estava falando. É muito curioso, né? E olhar para essa história é muito importante, né? Para a gente pensar no momento atual, né? Quando a gente critica, quando a gente não concorda com o que uma mulher diz, geralmente é louca, né? Não, ela é louca. É um termo interessante como é atribuída à loucura toda forma de não concordância, toda forma de não concordância, enfim, de discordâncias em geral, ou de uma mulher que se posiciona mais, ou que, enfim, isso muitas vezes é atribuído a uma mulher louca, uma mulher é, diferente, né? Como se fugiu dos moldes do que eu considero que uma mulher deve ser, né? Da questão dos moldes patriarcais, é louca. Ana, eu queria provocar você um pouquinho. Uma outra coisa que você traz muito também nas suas redes sociais, que assim, houve uma época em que a mulher era internada, inclusive em manicômios, por conta de gostar de sexo, né? Bastava de gostar de sexo, internava no manicômio. E a gente está no momento, né? O fascismo está aí. Hoje pela manhã eu falava que quando o capitalismo está em alta, né? O Brecht vai dizer isso, né? A cadela do fascismo entra no cio. E a gente está com essa cadela no cio, né? O fascismo está aí. E aí, o retorno do manicômio, a leite manicomial, o retorno disso, como é que você avalia toda essa questão? Já vista que quem mais sofreu eram as mulheres, né? Pois é, inclusive houve um tempo em que mulheres eram internadas porque a família descobria que não era virgem, por exemplo, né? Ou que engravidavam para isolar essa mulher e não haver escândalos familiares, muitas eram julgadas em manicômios, né? A história é muito triste. E a gente tem que ter cuidado para isso não voltar, né? Todo cuidado é pouco, né? Tem que ser um cuidado excessivo, porque há uma pressão de fato, né, para o retorno, né, a contra-reforma psiquiátrica aí, né? Então, eu queria provocar você, porque você está dentro da psiquiatria e tem tido um apoio muito grande da psiquiatria para esse retorno. Pois é, então a gente entra nisso, né? Eu confesso que realmente dentro da psiquiatria há esse movimento, há essa pressão, há muita crítica ao serviço substitutivo, né? Eu dou, inclusive pela residência, eu dou plantão no hospital psiquiátrico e a gente escuta o tempo todo, né, que serviço substitutivo, porque lá aqui em Belo Horizonte é Sersan. Sersan é que todos os Sersans aqui são como se fosse CAPS 3, sabe? Entendi. Então aqui a rede é até bem estruturada. Mas a gente escuta, não, que Sersan não adianta para nada, tem que inúmeras críticas, e a gente tem que estar lá o tempo todo. E é um esforço contínuo de defender essa ideia, sabe? É um esforço diário de, por exemplo, eu estar numa urgência psiquiátrica dentro de um hospital psiquiátrico e, por exemplo, evitar uma internação e caminhar para o serviço substitutivo, né? Principalmente nos territórios que têm serviço substitutivo.
né? É claro que existem muitos lugares onde não há CAPS 3, por exemplo, que são de funcionamento 24 horas. Tudo bem, mas, por exemplo, em Belo Horizonte, em algumas cidades vizinhas, todas contam com serviço, todas não, desculpa, algumas delas, incluindo Belo Horizonte, contam com serviços substitutivos que funcionam 24 horas, sabe? Inclusive com leito, caso necessário, a depender da gravidade. Então, né, é uma defesa diária, porque está existindo esse movimento mesmo. Está existindo esse movimento. E, assim, dentro da psiquiatria, né, a gente escuta falas, como a gente escuta na medicina, em diversas profissões, mas acaba que fica mais problemático as falas machistas, porque tem uma influência muito grande, né, na forma que a gente cuida das mulheres. Né? Isso é muito complicado, isso é muito difícil, porque um machismo escancarado, um machismo que é legitimado, que é validado, dentro de um serviço que cuida de saúde mental. Isso não pode acontecer. Não estou dizendo que são todos profissionais, não, tá? Tem muita gente boa, tem muita gente que questiona, que critica, né, que evita a internação desnecessária, que encaminha para serviço substitutivo, mas há esse tipo de fala, muitas vezes, sabe? E aí, acaba que a Associação Brasileira de Psiquiatria, a BP, ela está muito vinculada ao governo e a esse movimento aí contrário à Inclusive, reforma. recebeu muita crítica, né, nesse período aí de... Inclusive, recebendo muita crítica popular aí nesse período da pandemia, por conta dessa associação com o governo. Então, inclusive, assim, até em relação à política que antes era de redução de danos, em relação ao que droga, que agora passa a ser uma política muito voltada para a abstinência, né? Isso teve muito impacto, né? Está tendo muito impacto. E é isso que acontece, assim, a ABP, ela está muito colada, tá, né? Inclusive incentiva esse tipo de política, essa contra-reforma aí. Mas há um movimento dentro da psiquiatria. Tem você, né, menina? Pois é, Tem você, poxa. Insistir, tem que resistir. Resistir. Que teve um manifesto contra a revogação de um monte de portaria, contra, enfim, tudo que aconteceu, contra, né, enfim, o desinvestimento nos CAPs, nos serviços, da rede substitutiva como um todo, para investir, enfim, em outras coisas. Teve um movimento de resistência, inclusive com uma carta, um manifesto, que foi chamado de Manifesto dos Mil, e aí que está tendo um ciclo de debates, inclusive, se você quiser, eu te mando, você mandar para o pessoal. Eu quero sim. É muito interessante, um ciclo de debate chama Psiquiatria, Democracia e Liberdade, que são psiquiatras que se reúnem, não só psiquiatras, né? É aberta a participação, para discutir essa psiquiatria, essa democracia e liberdade, né? Esse cuidado em liberdade. Tem alguns, inclusive, que fazem parte do coletivo que eu também faço parte, que é o Psicanalistas Unidos pela Democracia. Sim, é o PUD. Sim, inclusive tem alguns. Sim, tá o Joel Birma lá, né, que é psiquiatra e psicanalista, tá lá com a gente. Né, o Quinê, Marco Antônio Coutinho, tá a galera boa com a gente também, que é uma galera da psiquiatria. Acaba, Ana, que boa parte dessa galera que resiste da psiquiatria tá ligada à psicanálise, em sua maioria. Exatamente. Inclusive, assim, nesse ciclo de debates, geralmente são alguns convidados, 2, 3 convidados que falam, né? Mas também tem uma interação depois lá. As reuniões são feitas mensalmente, eu acho, com temas muito interessantes, tanto de pensar assim, a formação na psiquiatria, a formação em saúde mental, quanto pensar a psicofarmacologia aos moldes dos cuidados em liberdade, quanto pensar várias questões, sabe? Muito interessantes, quanto pensar, inclusive, assim, é um movimento de defesa, de resistência a essa política de saúde mental. E aí tem muitos que participaram que são psicanalistas, inclusive, psiquiatras psicanalistas mesmo. Você falou da questão da mudança, né, de redução de danos para abstinência. Eu me lembrei agora que essa semana foi aprovado, né, pelo governo federal, se eu não me engano, a internação de crianças e adolescentes em CTs, comunidades terapêuticas. Comunidade terapêutica? Olha que loucura total. Né? Foi aprovado pelo governo federal a internação de crianças e adolescentes aí, dando uma cláusula de CTs. Pois é.
E é uma coisa muito curiosa isso que está acontecendo em relação a esse apoio à comunidade terapêutica e a falta de fiscalização, sabe? Porque Sim, aqui no sim. Horizonte o CRM recebeu denúncia, né? Enfim, denúncia contra os Sersans e eles foram fiscalizar os Sersans e eles lançaram uma nota, enfim, argumentando sobre sendo contrários, inclusive ameaçando interdição, enfim, ameaçando médicos que trabalham no Sersans, foi uma coisa bem chata. E a crítica que a gente faz é, e a fiscalização das comunidades terapêuticas, como é que tá? Não tem. Como é que é? Os hospitais psiquiátricos, como é que tá? Tá fiscalizando? Muito hospital psiquiátrico, não só público, né? Tem hospital psiquiátrico particular Sim, e sim. tem fiscalização, né? Então, Inclusive alguns com internação, compulsória, né? Muitos, aqui no Rio de Janeiro mesmo, tem um que recebe o pessoal amarrado, você não sabe qual foi a condição dessa internação, quem solicitou essa internação. E por incrível que pareça, eu visitei um aqui que tem um número muito grande de mulheres internadas, as loucas. Pois é. Aí essa falta de fiscalização, essa falta de critério, né? O que está acontecendo com essas mulheres serem internadas? O que acontece, né? Eu já vi, assim, situações de mulheres que tiveram... Uma mulher fez uso de alguma substância, enfim, não sei se foi... Alguma substância, acho que foi êxtase, algo desse sentido, assim. E teve sintomas físicos, foi até uma unidade de saúde, e de lá, porque na hora do efeito da substância, ela falou que tinha vontade de se julgar debaixo do caminhão. Ela não tinha ideação suicida, ela falou sobre efeito de substância. Aí mandaram ela para o hospício. Aí eu atendi ela lá. Mas eu vi falas do tipo, interna ela aí, para ela não falar isso nunca mais. Sabe, uma lógica punitiva, né? Castigo, né? Castiga ela. Do hospital psiquiátrico, ela, assim, né, mesmo com toda, enfim, com toda essa dificuldade de estar no hospital psiquiátrico, e ela estava super clara. Eu falo, não, eu falei isso na hora que eu estava, né, doida com efeito de substância, doida na hora, não é agora não, né? E conversando claramente, mas assim, me falaram, não, tem que internar ela para ela não fazer isso mais. Internação punitiva está aí. E as mulheres são muito punidas, né? Sim, sim. O Luiz Alberto está fazendo uma pergunta aqui no chat. Como você observa a lei de ser crime a violência psicológica sofrida pela mulher? Pois é, eu não vi o corpo da lei todo, inclusive é uma coisa que eu quero fazer, porque isso está aparecendo na clínica, assim, né, as pessoas falando disso, tem uma influência. Olha, na violência contra a mulher, né, já era crime, e assim, na violência doméstica. Agora ficou mais claro que as questões psíquicas, né, são consideradas violências e são consideradas criminosas. Tipos enfim, de violência psicológica são considerados crime. Isso, de alguma forma, eu acho interessante porque reforça como é inadequado, como é violento, né? Você dizer que violência psicológica é crime é justamente se responsabilizar mais, né? Se responsabilizar e evitar esse tipo de coisa. É claro que não vai ser, não, né? A execução da lei não vai ser completa, não vai ser, enfim. Mas isso, socialmente, ela tem um efeito muito interessante, né? Uma conquista social, no sentido de, olha, violência psicológica é muito ruim, né? Adoece, né? É uma modalidade. Tanto é que é considerado crime, né? Agora, esse tanto é que é considerado crime, de alguma forma fortalece quanto isso é bárbaro, né? Acho que tem uma força social muito interessante, assim, a aprovação dessa lei. O que você acha, Jari? Eu acho que foi um avanço considerável e até surpreendente sendo aprovado nesse governo, né? Sendo sancionado nesse governo. Eu achei até que foi... É aquilo, né? Você tem as forças, né? Como você está dizendo aí, a gente continua resistindo. Então, alguma coisa escapa, alguma coisa passa. E essa foi alguma coisa que passou em um governo que é extremamente violento com a mulher, conseguiu passar, né? Conseguiu passar. Basta ver a forma como ele dá entrevista para jornalista homens e como ele concede entrevista para jornalista mulheres. São totalmente diferentes, né? Então, isso conseguiu passar. Eu acho isso muito positivo, embora tenha havido aí muitas críticas, mas do ponto de vista penal, eu acho isso muito interessante,
porque você tem algo que se torna lei dentro de um contexto social. A gente está pensando agora o adoecimento dentro de um espaço social, né? E aí, enquanto psicanalista, lembrando que o Winnicott vai dizer que o espaço familiar, o espaço social produz subjetividades e adoecimento também produz sintomas, eu acho isso, né? Eu acho isso fenomenal. Agora, é claro que, até onde eu li, quase todas as críticas, elas pressupõem daqueles que vão utilizar isso de forma errônea, tal, mas, poxa, isso aí você já vê no uso da própria Lei Maria da Penha, né? A forma como as pessoas, às vezes, utilizam isso, algumas mulheres, inclusive, utilizam isso como instrumento de vingança, né? Mas aí isso, você não desqualifica uma lei por Exato. conta de um uso inadequado. E por conta de uma minoria, né? De uma minoria Exatamente. que a minoria não é uma minoria real, assim, né? Uma coisa Exatamente. é um número muito menor do que, né? Essa coisa, Mas eu particularmente achei um avanço muito grande dentro de um governo que tem desqualificado todas as nossas conquistas, né? Eu, particularmente, eu fui subcoordenador do projeto, já falei com você, de CAPS, né, aqui no Rio de Janeiro, que era o CARE, Centro de Acolhimento Regionalizado de Álcools e Outras Drogas, durante 8 anos. E hoje eu vi tudo isso que foi construído no Rio de Janeiro se desmanchar, a ponto de ter um CAPS aqui e outro ali, bem acolá, e mesmo assim, quando você chega, não tem médico, não tem psicólogo. Então, assim, você tem um governo que desmancha os serviços públicos para depois dizer que não funciona. Então, ele desmancha, não deixa que funcionar. Tem CAPS aí, Ana, tem CAPS que não tem psicólogo, não tem nada. Aí, como é que você quer que funcione, Ana? Pois é, isso que eu acho terrível, porque é um argumento muito falacioso, né? Assim, fica visivelmente ridículo, Sim, né? claro. Mas, infelizmente, a forma que é propagado por pessoas leigas, né, tem um efeito catastrófico, né? E justificar, né, a interdição de CAPs com base em não ter estrutura, né? É aquele negócio, a democracia tem problemas, tem. É por isso que vai tacar fogo nela, né? É. E pensar nesses problemas, olha, tá, mas esse problema é por conta de quê? De falta de recurso humano, de falta de recurso financeiro. Então, assim, isso que aconteceu, no meu ponto de vista, um dos problemas dessa crítica que o CRM fez aqui em Belo Horizonte foi isso, sabe? Criticar com muitas das coisas que poderiam ser solucionadas com investimento maciço. Sim, Não, é a né? crítica que a gente ouve sobre a educação, né, querida? É a crítica que a gente ouve, né? Mas a educação, a escola não tem merenda, a escola não tem apagador, não tem giz, a escola não tem nem professor e quer que funcione. Pois é. Então, você tem essa mesma crítica, né, dentro da área da saúde. E, particularmente, vejo assim, a gente perdeu muito, né, nesses 3 anos, aliás, nesses 3 não, porque começou o desmanche lá com o governo Temer. Então, do Temer para cá, né, a gente tem perdido muito naquilo que a gente tinha avançado em termos de políticas públicas. E como sempre, né, o público mais atingido por isso são as mulheres, né? Haja vista que quando você tinha o CAPS que não descriminalizava o gênero, e as comunidades terapêuticas discrimina o gênero. A mulher não é atendida da mesma forma, né? Algumas comunidades terapêuticas ignoram completamente se o sujeito é homossexual, ignora completamente isso, não tem espaço, inclusive, para tratamento na área para os trans. Então, assim, você tem uma política hoje, que é essa política de abstinência, que é uma política pautada no fundamentalismo religioso. Né? E aí a gente não avança em leis como a questão do aborto, a gente não avança em leis que favorecem a mulher, né? Leis como a questão do aborto, que foi aprovado na Argentina, eu achei fantástico isso. A gente não avança na questão da descriminalização da droga. E o próprio discurso, né, Jair? Assim, você só tem um líder. E o meio aí desse líder que valida a violência, que valida o discurso de violência, o que eu percebi até em termos de saúde mental é que as pessoas ficaram com mais coragem para ser violentas, né? E Sim, até sim. assustador realmente a situação dessa lei nesse contexto. Autoriza, né? É o pai autorizando a horda. É impressionante, assim, né? Que um líder violento, com um discurso violento, vai influenciar e tem influenciado a expressão da violência, no sentido assim, era mais contido do que está hoje.
pelo menos na minha percepção, as pessoas estão tendo coragem de se mostrarem violentas, de se mostrarem machistas, de se mostrarem misóginas, de uma forma que parece que não acontecia antes, né? Acho que está tendo mais coragem para essa expressão. Isso vai interferir na saúde mental de todo mundo, né? Sim. E, como você disse, né, ainda mais pensando na saúde mental, nessa questão de desqualificar a fala da mulher que é considerada louca, a mulher é prejudicada, né? Na expressão dessa violência do jeito que está. O problema é muito sério. Você vê que a nossa ministra, né, apesar de ser uma mulher, não faz diferença nenhuma o fato de ser mulher que está ali. Porque traz com ela toda uma narrativa masculinista, né? Traz com ela toda uma narrativa de que a mulher tem que estar... aliás, ela descobriu que uma forma de diminuir o estupro é as mulheres vestirem calcinha, né? Exato. Ela descobriu isso. Então, basta uma fábrica de calcinha que o Brasil não vai ter mais estupro. É um problema, né? Porque aí a gente está novamente responsabilizando a vítima por algo que faz parte de uma estrutura machista patriarcal, né? Ô, Ana, você lida também, eu vejo nas suas palestras, que você trabalha muito a questão, que é um tema que, né, você falou que a violência ela aumentou exponencialmente, né? Então, assim, a pandemia também ajudou, né, a fazer com que essa mulher tivesse mais tempo em casa, né? Retirou dela os lugares de fuga. E aí você tem um presidente que falou que o homem não estava trabalhando e, sem trabalho, ele ia ter que bater em alguém, né? Foi a fala do presidente. Sem trabalho, ia ter que bater em alguém. E a gente sabe quem é esse alguém. Então, assim, dentre as diversas queixas que você atende no seu consultório, né, para além das pressões sociais, das violências diversas, ainda é a questão da conjugalidade, dos relacionamentos? Ainda é o amor? Aparece demais, aparece muito, né? A forma com que os casais têm se organizado diante da pandemia, muitas vezes ou não se organizado, né? Em relação tanto a demandas e desejos, né, da ordem mais subjetiva quanto de ordens práticas, gera sofrimento, né? Gera procura de escuta, de acolhimento e assim, e o que acontece? Se antes havia uma tripla jornada de trabalho em relação aos cuidados do lar, do filho, com dupla jornada de trabalho, né, de trabalho não reprodutivo com trabalho reprodutivo, que é dentro de casa, né? Isso ficou ainda mais bagunçado. Muitas mulheres, as que puderam ficar em home office, as que tiveram esse privilégio de poder fazer de casa e não forem nas ruas, tinham que cuidar da criança ao mesmo tempo que estava em casa, né? E isso visivelmente influenciou mais as mulheres. Os homens não se queixam disso tanto, sabe? Ainda tem essa coisa assim, no final, assim, aquela coisa da ajuda, né? Eu te ajudo um pouco aqui, muitas vezes não é uma divisão, né? Divisão de tarefas, não, eu te ajudo um pouquinho no cuidado com o filho. E isso aparece muito. Mulheres que estão sofrendo muito, porque não há uma divisão, né? Elas ficam sobrecarregadas com trabalho e têm que cuidar do filho que está em casa, né? E outra questão, as mulheres que não têm esse privilégio de trabalhar de casa, que têm que sair, o sofrimento, né, o medo de levar para dentro de casa, a culpa relacionada com isso, de levar para os seus filhos, é gigante, né? E as mulheres que cuidam sozinhas de suas crianças e trabalham fora. Aí, assim, aí o sofrimento... Né, quando você tem que dar conta disso, né, como uma obrigatoriedade, por exemplo, eu recebi a ligação no início da pandemia, em 2020, eu recebi a ligação de uma mãe desesperada, eu me disponibilizei a fazer atendimentos gratuitos na pandemia para quem tivesse na situação mesmo, né? Eu e um grupo de amigos falamos, gente, a gente vai ter que atender essas demandas porque a coisa está aumentando muito. E uma mãe ligou desesperada e falou, não sei mais o que fazer, eu estou com 2 filhos dentro de casa, estou ficando louca, que eu não sei mais o que fazer. E isso foi muito criticado nas redes sociais dela dizer, eu sou a mãe que não estou sabendo lidar com os meus filhos. Sim, pois é. E aí esse papel, né, essa coisa de você tem que ser mãe o tempo todo. Olha, você... né, porque a gente romantiza isso, né? O papel de mãe foi romantizado. E me lembrou até, assim, uma situação de consultório que uma mãe, né, com a creche da criança voltou a funcionar, ela não estava dando conta, estava sobrecarregada no último grau, e todos os familiares, inclusive o pai da criança, queria que
ficasse em casa, que não fosse para a creche. Estava assim, julgando, né, a mãe como irresponsável, porque queria deixar o menino ir para a creche, nesse atual momento que as coisas estão voltando. E, né, e aí a mulher fica sendo assim, olha, estou sobrecarregada, não estou dando conta, mas aí tem o risco do meu filho ir, e todos são contrários a uma decisão, né, de colocar a criança na creche. Mas também não se dispõe a dividir, a compartilhar esses cuidados. Então, isso E é isso um... vira um sofrimento que acaba indo parar na clínica, né? Pois Como é, você colocou aí. claro. Aí culpa sobre. Aí, ou tá sobrecarregado demais e fica com o filho em casa e não tá dando conta, aí vai ficando sobrecarregado, aí isso gera sofrimento, isso gera mal-estar, isso gera uma série de coisas, ou é, né, invadida pela culpa de deixar o menino ir pra creche. Então, tem muita coisa para discutir em relação a isso, né? A pandemia, eu acho interessante, a Maria Almer fala que a pandemia funcionou como uma lupa da alma, né? As coisas foram amplificadas. Inclusive os sofrimentos em relação, que você falou, da questão do amor, né? Do Isso. conflito entre pessoas que se amam, numa relação. As questões afloraram mais nesse momento. Eu me lembro de uma fala dela, que ela citando Lacan, né? O sexual não une, o sexual separa. Né? Que as pessoas estavam mais tempo juntas, né? E, em vez de transarem, estavam brigando. E o Obrigada. Lacan fala isso: sexual não une, o sexual separa. Né? Ô, Ana, eu vou deixar agora para as pessoas, eu tenho certeza que algumas pessoas querem te perguntar, né? Fazer perguntas. Então, gente, ó, só abrir o microfone, não precisa levantar a mãozinha, não. Só abrir o microfone e pode falar direto com a Ana. Aproveita, tá? Que a Ana tem uma experiência vastíssima. Aproveita para seguir a Ana no Instagram também. A Ana é muito ativa no Instagram, está sempre postando polêmico, fazendo aquelas perguntinhas, né? Não sei como é que dá o nome aquilo. Eu aprendi isso tem pouco tempo, então eu nem Eu, não eu sei. Ela está sempre fazendo isso falo. na rede social e é muito legal. Ela está sempre promovendo esses debates na área da psiquiatria e eu acho muito legal porque é uma outra voz, né, dentro da psiquiatria que a gente normalmente não está acostumado a ouvir, né? Psiquiatria ainda tem esse perfil assim muito conservador e tal. Então, assim, quando a gente ouve a Ana, mulher, né? Vindo com essa outra pegada, vindo com outras. Então, assim, é desconstrução o tempo todo. Eu acho que vale muito a pena vocês seguirem a Ana. Quem quer fazer alguma pergunta, pode perguntar aí. Eu. Ai, Ronald. Já que teve esse problema, a gente vai perguntar, né? Enfim, você rearranjou, né? Você fez um rearranjo aí das palestras, das mesas, né? E também hoje de manhã, enfim, teve o socorro, voltei, mas eu estou aqui prestando atenção na Ana, achando uma coisa muito interessante. Tanto eu capturei duas coisas aqui, uma foi o estupro, né? A cidade onde eu nasci, Nova Friburgo, ela foi considerada até 2016 a segunda maior cidade que registro de estupro, né, de mulheres e tal. Eu ia pegar esse exemplo para perguntar na Ana, não só a questão do estupro, mas uma violência de modo geral. Quando é que uma psiquiatra, né, ela recebe, né, essas mulheres vítimas, seja de estupro, no caso que eu estou dizendo, ou outra violência qualquer, doméstica, enfim. E quando é que um psiquiatra indica para um psicanalista, dá encaminhamento para um psicanalista também cuidar dessa mulher, né? Porque eu sei que os dois campos são campos em disputa, né? Não tem nada harmônico, psicanalistas e psiquiatras, né? Eles estão em conflito, são antagônicos até em muitos casos, justamente por causa dessa linha de medicalização, né? Esse processo de medicalização, inclusive, que é histórico e é monopólio dos psiquiatras, né? E aí eu queria te ouvir um pouco para você, pelo menos, nortear quando é que um psiquiatra encaminha para um psicanalista mulheres vítimas dessas violências de estupro, relação sexual, né, em relação à dimensão sexual. Muito obrigada pela pergunta. E é uma pergunta que, para cada profissional
você fizer de psiquiatria, vai responder de um jeito diferente. Porque o que acontece? A psiquiatria é uma área de tensão, né? De tensionamento, é uma área de construção, é uma área de conflito. A psiquiatria ela já passou por, na hora ela tinha orientação predominantemente psicodinâmica, no momento, desde a queda do Muro de Berlim, mais ou menos ali, a ascensão da ordem neoliberal voltou com uma perspectiva mais organicista, né? Então, assim, mas existem os variados profissionais, né? Eu, igual, assim, em relação até à ética da psiquiatria, a ética da psicanálise, eu acho que é o que faz mais diferença, assim, né? Uma ética que é de ouvir o sintoma, de ouvir o sofrimento né? E uma ética que é da supressão do sintoma, que seria da psiquiatria. Então, já tem as diferenças, mas, né, existem psiquiatras que são psicanalistas também, ou que se orientam pela psicanálise, ou que fazem uma leitura da psicanálise, então vai variar, né? O que acontece? Hoje, a medicina baseada em evidências, a psiquiatria, como a terapia cognitivo-comportamental, ela cabe mais nos moldes científicos, né, pelas razões óbvias, acaba que a maioria dos psiquiatras, quando vai indicar psicoterapia, indica TCC, né? Mas agora, pensando numa mulher vítima de estupro, pensando nisso que você me disse, a primeira coisa, assim, mesmo, né, seja na psiquiatria, na psicanálise, é fazer uma escuta, né? Inicialmente até uma escuta mais acolhedora, né? Diante de uma situação traumática. E aí, né, a gente vai identificar algumas mulheres não necessariamente vão desenvolver transtornos psiquiátricos que o DSM classifica, por exemplo, não necessariamente vai ter um transtorno depressivo, um exemplo, né? Mas é sempre acho quase impossível não ser um evento traumático. Isso constitui um evento traumático, o abuso sexual. E um evento traumático grave, né? Eu, né, profissionalmente, assim, nesses casos, mesmo quando não se trata de um transtorno identificado, quase sempre eu indico psicoterapia, quase sempre eu indico, em geral, né, psicoterapia, análise, né? Até assim, tem situações, por exemplo, eu já atendi, porque a gente tinha um ambulatório de atendimento de vítimas de violência sexual no ano passado, que eu passei por ele. E aí, assim, por exemplo, uma vítima de violência sexual com estrutura psicótica, pensando agora na psicanálise, né? Que negócio, teria os psicanalistas que diriam, não se faz análise psicótica, mas como eu me oriento para uma lógica lacaniana de que existe alguma função da psicanálise mesmo com pessoas com estruturas psicóticas, pode ser que eu encaminharia até uma paciente com uma estrutura psicótica que foi abusada para análise, sabe? Então, assim, no final das contas, para resumindo, como para mim a escuta é sempre importante, mesmo que ela não fique comigo no sentido da minha profissão psiquiatria, mesmo que eu não ache que ela tem um quadro psiquiátrico que necessite de um acompanhamento psiquiátrico, a maioria das vezes eu vou encaminhar para uma psicoterapia e geralmente eu encaminho para psicanálise. Beleza? Mas isso vai variar muito. Tem gente que só vai encaminhar para psicoterapia, por exemplo, TCC, se ela tiver algum quadro psiquiátrico específico. Outros, enfim, vai variar de profissional a profissional. Mas, como eu disse, a medicina baseada em evidências, a psiquiatria se baseia mais nela, tende a encaminhar, enfim, a ter essa predileção para alguns tipos específicos de terapia que não são de base analítica. Beleza? Maravilha. Acho até que alguns casos mais específicos assim, na área de dependência química e tal, você tem até uma resposta muito mais... eu não vou dizer uma resposta assim mais assertiva, usando a linguagem da TCC, né? Mas uma resposta dentro de um tempo mínimo, né? Que a TCC propõe. Daí que é normal você ter, na área das toxicomanias, né, uma indicação maior das terapias cognitivas comportamentais. Ana, o Ronald falou aí, eu fiquei pensando aqui numa coisa muito interessante, né, que na luta na luta que a gente traça aí já há alguns anos, nas legalizações, né, da psicanálise, historicamente, sempre quem ficou ao lado da não legalização disso foram os psiquiatras. E agora, recentemente, foi a questão da legalização das psicoterapias, né?
E a psiquiatria aí bastante resistente, fazendo coro aí à psicanálise, de que a psicoterapia não fosse uma coisa só dos psicólogos. Isso voltou de novo, né? Isso está tramitando no Congresso novamente, a questão das psicoterapias ser algo exclusivo só dos psicólogos. Aí você tem a psiquiatria do lado, né? Até porque, em termo histórico, a psiquiatria já fazia psicoterapias muito antes da psicologia, né, surgir, termos históricos. Como é que você vê essa questão dessa legalização, dessa luta toda? Particularmente, eu acho uma briga de mercado. Como é que você vê isso? É uma briga de mercado, tem muita influência mercadológica, né? Isso óbvio, assim. Inclusive, até em outras questões relacionadas à psiquiatria, ao CRM também, a brigas, a disputas aí entre setores profissionais, há uma questão de mercado que envolve muito. Mas agora, assim, pensando na proposta em si, eu acho muito problemático, sabe? Muito problemático. Como assim, né? Por exemplo, os grandes, que nem vai deixar de ser psicanalista, firma vai deixar de ser, né? Então, por exemplo, na minha turma de psicanálise, por exemplo, a gente tem profissionais de diversos. Eu tranquei agora, sabe? Eu tive que dar uma pausa, mas por conta de tempo. Mas pretendo retornar. É até um instituto, chama Instituto de Psicanálise de Minas Gerais. Enfim, é um instituto de psicanálise e dentro deles tem muitas pessoas de áreas muito distintas. Tem bailarina, tem pessoas, né, com curso superior, tem pessoas formadas em direito, tem vários médicos, psicólogos também, então, assim, de diversas áreas, né? E a lógica da psicanálise, ela tem uma diferença em relação a outras psicoterapias, né? Tem uma diferença que é marcante até. Há até um discurso que não é a psicanálise na psicoterapia, né? Embora Freud não deixasse isso muito, né? E a terapia seria pautada numa outra lógica do que a psicanálise, Isso. exatamente. Mas, enfim, eu particularmente acho problemático e acho que tem muita relação de classe no sentido de mercado. É o capital, né? É o capital atravessando, né? Essa semana eu li um artigo que dizia ser o corpo feminino o último limite barrador do capital. Pois o capital sempre atravessa, né? Inclusive na psiquiatria, em relação, a gente discute muito essa coisa do aperfeiçoamento que está passando, em vez de tratamento ou terapêutica, está virando um aperfeiçoamento em alguns casos, né? Então, tem muitas discussões. Aperfeiçoar para quê, né? Para favorecer a quem? Gente, mais alguma pergunta? Aproveita que a Ana está aí. Andréia, vai, Andréia. Oi, Ana, boa tarde. Então, eu queria mais era que ela colocasse para a gente o pensar dela sobre a pessoa borderline, né? Porque, principalmente a mulher, como você mesmo falou, poucos homens são diagnosticados dentro desse CID, né, de borderline. E eu queria que você falasse um pouco sobre a mulher borderline, porque a gente vê muito na sociedade essa mulher sendo muito recriminada, sendo colocada como a louca mesmo, né? Quando você vê uma mulher que foi traída, o borderline lida muito com essa questão dos afetos, né? O amor é um amor enlouquecedor, doentio, que vai para os extremos, né? Então, quando você vê uma mulher que é diagnosticada com borderline, que foi traída, que teve ações extremas por conta, né, de uma ação como essa, estereotipada dentro da sua loucura. Eu queria que você falasse um pouco sobre a mulher borderline. Não, é complexo, porque assim, eu colocaria até no plural, né? As mulheres com o diagnóstico de transtorno de personalidade borderline, porque é uma variação muito grande, assim. É possível que se preencha critérios, mas dentro de uma variação muito grande de cenários, de contextos, enfim, de personalidades, né? E aí acontece isso, né? Geralmente, quando se fala em transtorno de personalidade borderline, está se falando de uma pessoa, né? Não necessariamente mulher ou homem,
com padrão de relacionamentos instáveis, com questões relacionadas ao vazio existencial, uma demanda, né, tentativas inúmeras para evitar o abandono, então esse medo de abandono aparece muito. E aí, o que acontece? Assim, para falar assim, particularmente, nesses casos, assim, eu costumo me orientar pelo diagnóstico estrutural da psicanálise. Mas a gente tem que saber porque a psiquiatria ela se baseia no DSM, na psiquiatria mais em voga, assim, mais, né, que aparece mais. Então a gente tem que saber disso, né? Recebo pacientes com esse diagnóstico. E aí, o que eu percebo é que há um preconceito mesmo dentro das áreas médicas, sabe? Em relação a mulheres com esse tipo de diagnóstico. Isso é um problema, sabe? Há até um tipo de estereotipar esse tipo de mulher, né? Já seria problemático dizer. Por exemplo, chega uma mulher com cabelo de uma cor diferente, existem piadinhas, deve ser border, né? Então, há esse tipo de preconceito. Ou uma mulher com muitas tatuagens, ou uma mulher que foge do padrão, deve ser border. Não estou dizendo que no final ela vai receber esse diagnóstico, não, mas a própria imagem já, em algumas vezes, leva a uma questão de um estigma que é muito problemático. E outra coisa, a gente tem que ter um cuidado até, eu fico pensando, em fazer o diagnóstico e dizer diagnóstico para a pessoa, que isso pode ter um efeito, e anotar, por exemplo, eu trabalhava em contexto hospitalar, eu tinha muito cuidado para colocar transtorno de personalidade, porque a equipe já olha de uma forma diferente, sabe? Quando isso é lido. Ainda mais quando é mulher com transtorno de personalidade borderline, já é assim, já a lei já fica com preguiça. Sabe? E aí a gente vai ter um outro problema na psiquiatria, porque não tem nenhuma medicação com uma evidência maravilhosa em relação ao quadro, ao transtorno. Então, como eu disse, né, seria ser encaminhada. E aí, de alguma forma, há uma desresponsabilização, no meu ponto de vista, em relação a essas mulheres, sabe? A essas pessoas que, na grande maioria, é mulher. Grande maioria. É muito difícil ver um homem com esse diagnóstico. E aí, assim, não há como a gente dizer, eu acho, assim, né, como conduzir, como manejar, como pensando nesse diagnóstico, porque são, né, posições aí, modos de viver, modos de relacionar, que com alguma semelhança em algumas questões, mas com um amplo espectro de variação, sabe? Então é até difícil assim dizer. Acho que no final das contas, como conduzir é através da escuta mesmo, escutar para saber, né, da onde que vem, por que esses relacionamentos são estáveis, né? Da onde que vem isso, qual que é a lógica disso, que sintoma que é esse, que modo de sofrer que é esse. Por isso que não há uma resposta, assim, sabe? Como fazer. Justamente essa questão, Ana, porque eu recebo algumas pacientes com esse diagnóstico. E muitas vezes é um diagnóstico que, ao meu ver, é até precoce, né? Isso. Com pouca escuta do psiquiatra e já colocado dentro de um sítio como que é tão forte esse, é tão estereotipado, né? E muitas vezes eu vejo até de forma cruel mesmo com a mulher, porque a família já passa a estereotipar, os amigos passam a estereotipar, e aí a gente nem sabe como é realmente a história daquela pessoa. Eu costumo não trabalhar o paciente dentro de um CID, né? Porque ali é muito mais do que apenas um CID que foi passado, né? Que chegou até nós. E o meu grande medo é porque muitos desses diagnósticos assim tidos de forma tão precoce já deixa a pessoa tão abalada ao longo da vida, né? Dentro dessa caixinha que ela foi colocada. Pois é. E é muito problemático isso. Eu acho que é problemático tanto no sentido da pessoa se desresponsabilizar do sofrimento, né? Eu tenho isso porque eu tenho esse transtorno. E às vezes falar menos disso, às vezes se investir menos, né, no processo psicoterápico, né, se empenhar menos, na verdade. E o problema de eu sou só isso, né? À medida que eu tenho diagnóstico, pode acontecer um fenômeno da pessoa se identificar tanto e deixar de ser outras coisas para além da pessoa impulsiva, com padrão de relacionamento estável,
com sentimentos crônicos de vazio, né, que é o que diz os critérios. E é um problema, né? Ela pode, né, atribuir tudo aquilo e deixar de ser outras coisas, né? Porque nunca a pessoa vai ser um diagnóstico, né? E muita coisa para além disso. O problema de dar nome às questões emocionais, né, Ana? Você tem um problema muito sério quando você dá nome às questões emocionais. Porque você fala uma coisa que é o que eu bato também o tempo todo, né? O transtorno. Mas o que é o transtorno? Será que essa coisa não já está aí estereotipando, né? O que é um transtorno? Transtorno é uma dificuldade, é um problema, é um conjunto deles. Então, eu tenho um transtorno. Pois é, e que Então, eu tenho. que define qual que é, né? Que define o que é o mental normal e o mental doente. Eu né? tento pensar o borderline como alguém que tem, né? Eu gosto muito de vinho, então tenho taças aqui de vinho. Tem algumas taças que são fininhas demais, taças de cristais que eu, por exemplo, tenho a mão pesada, já quebrei algumas lavando. Então eu penso que o border é isso, é uma pessoa com uma borda frágil, né? E aí você falou uma coisa que eu acho muito interessante, que é a questão de se pensar o entorno, né? O que relacionamento é esse? Então, uma pessoa mais sensível, né? Uma pessoa que mais insegura, uma pessoa enciumada, né? Quer dizer, como é que ela se coloca dentro de um relacionamento o tempo todo tensionado? Como é que a André falou? O cara trai, quer dizer, você é mais sensível? Como é que você se coloca dentro de um relacionamento tensionado, de um cara que está te traindo o tempo todo? É claro que isso vai gerar um certo sofrimento. Aí eu me lembro da Marvel, né? Tô com a camisa da Marvel aqui. Eu conheço não falei um homem... o cara não, viu, Não, Jorge? mas eu tô Não dizendo. cara, não. Eu tô dizendo. Pode ter sido a companheira Mas também. eu tô dizendo, eu conheço alguém, eu conheço um homem borderline, que é o Hulk. Na Marvel você tem essa figura. E aí você tem um momento que a Viúva Negra chega até ele, calma, 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 e ele vai voltando, vai voltando, vai voltando, e volta a ser o cientista brilhante que ele é. Então, o border é isso. É assim que eu penso, né? Agora, transtorno, levante a mão e joga a pedra quem não tem algum transtorno aí. E aquele negócio também, né, da dificuldade nosológica, porque, assim, tem as definições de Winnicott do que seria borderline, tem as definições de, né, então tem pensamentos que ficam até bastante distintos entre si, Gosto né? muito do Winnicott quando ele trabalha essa questão, até porque ele coloca a questão junto com uma cura, né? Eu até escrevi um artigo uma vez sobre isso, que ele coloca junto com a cura e ele vê a cura para isso uma questão de afeto. Ele é uma doença de afeto, né? Um problema de afeto, e aí ele fala do poder da amizade nessa questão aí, os afetos, né? O círculo de aí ele fala, olha, reveja os seus amigos. Isso me lembra muito Freud falando, né? Antes de você se diagnosticar com depressão, veja primeiro se não está cercado de idiotas. Isso é Freud. Isso é Freud. Veja primeiro se não está cercado de idiotas. A Cláudia quer falar. Gente, levantar a mãozinha, vocês vão ficar com a mão levantada até um 3.000. Abre o microfone e fala. Porque você estava falando, não queria cortar você. Oi, boa tarde, Ana. Eu sou Cláudia. Achei maravilhosa, viu? Sou mesmo maravilhosa, assim, impecável. Oh, que bom, gente. E aí eu me vejo perguntando, eu trabalho no hospital, não sou psicóloga, eu trabalho como instrumentadora, e a gente lida no hospital em muitos casos de angústia, os profissionais da saúde se angustiando. Nessa época de pandemia, ainda muito mais. Nessa angústia de separação, a gente se separa dos nossos parentes, e logo no início da pandemia, muito mais visível, onde a gente conseguia ver os amigos dos amigos se internando e não voltando. E a gente sem poder entrar no luto, porque tinha que continuar, no outro dia tinha plantão novamente. Como é que a Ana vê esse tipo de angústia? Como é que a Ana consegue conversar sobre isso, quando a maioria dessas emoções, dessas angústias, a maioria desses atravessamentos vem do campo do feminino? Como é que você vê? Interessante a pergunta. Tudo que você falou, né? As observações, suas percepções são muito importantes, né? Que o que vem ocorrendo, né, são eventos traumáticos, perdas muito difíceis,
medos muito intensos, uma proximidade da morte somada a algo que era imprevisível, que continua sendo, né? Que o coronavírus ele pode ser desde uma gripezinha quanto te levar à morte, né? Então, uma imprevisibilidade, principalmente no início, né? Que a gente não sabia nada do vírus, nem como se prevenir, nem nada, mas continua, né? Afetando, né, essa imprevisibilidade do vírus em si. E pessoas que estão, né, lidando com isso, tendo as dificuldades relacionadas a cuidar do outro e se cuidar ao mesmo tempo, e se proteger e ainda ter que pensar lá na família quando voltar para casa, como você bem disse, né? Como eu disse, assim, as mulheres, elas tiveram essas questões, principalmente porque ainda a maioria das mulheres são as que são o foco da responsabilidade do trabalho de dentro de casa, do cuidado com a família, né? Então, elas trabalham fora, cuidam da família, sofrem pelo medo de levar o vírus, sofrem pelo medo da morte, sofrem pelo medo dentro do trabalho. E aí, para mim, a forma de lidar com tudo isso sempre vai passar pela escuta, sabe? Uma escuta atenta, porque a possibilidade que existe é a gente construir uma narrativa em cima disso, né? Colocar em palavras. Então, uma postura de uma escuta ativa, que permita com que o outro fale desse sofrimento, elabore de alguma forma algo que é difícil de ser dito, né? Difícil de ser falado, que isso possa ser falado, historicizado de alguma forma, que alguma narrativa possa ser construída. E há uma questão importante que é em relação aos rituais, né? A limitação de ritual de morte, né? O ritual mudou completamente a configuração dele. Então, pensar em novas formas de ritualizar a morte, esse processo, né? Eu já ouvi falar de gente, né, fazendo rituais, por exemplo, de produzir um álbum, enfim, de fazer algum culto, enfim, em algum lugar que a pessoa gostava e imaginar, dar espaço para criação, para que a pessoa consiga criar, botar em palavras, dizer, elaborar algo que é muito difícil. Isso sempre vai passar por escutar, né? Por aquela postura acolhedora, aquela postura que deixe que o outro perceba um desejo de ser ouvido, sabe? Acho que é por aí. E lembrar, né, sempre que essas questões relacionadas ao feminino também ficam agudizadas, né? E escutar isso, né, para essas mulheres. É isso. Jairo, posso falar? Deve. Eu nunca vou silenciar uma mulher, Maria. Pelo amor de Deus, deve. Porque pode ter alguém na minha frente. Aí. Não, deve. Aproveita que a Ana está aí. Alguém de mãozinha levantada. Olha só, eu vou começar dizendo que ser louca não é para amadora, não. E aí eu me reporto à minha experiência na saúde mental. Essa questão da loucura está muito ligada à questão da sexualidade, né? E com a mulher isso tem um peso muito maior. E da experiência de 2 mulheres internadas, uma internação de longa permanência, em que ela engravidou dentro da instituição psiquiátrica. E era uma história de deficiência mental, não nem de doença mental. E o grande drama é, para a sociedade, se tem problemas entre as categorias, entre no campo ainda científico, do conhecimento, muito maior é o abismo que tem da sociedade entender o que é a loucura. Então, na nossa luta antimanicomial de incluir leitos nas instituições de saúde, na clínica geral, na hora de internar essa mulher que estava para dar à luz, nenhuma instituição, nenhuma maternidade queria atender, como é a realidade ainda hoje. A própria instituição saúde não sabe lidar com a saúde mental. E aí a estratégia era deixar a mulher entrar em trabalho de parto avançado para chegar numa maternidade e ela não poder recusar. Já um drama, né? Depois o drama não acaba aí, porque você dá essa criança para adoção ou você deixa ela sob responsabilidade da mãe e da instituição. Você tira da mãe o direito de ser mãe ou você priva a criança do direito de ter família adotiva. Então, ser mulher não é para amador, não.
Então, essa situação é uma situação da violência sexual que acontecia dentro do hospital psiquiátrico, porque o perpetrador era um funcionário, não se sabia quem, mas era funcionário. Não era familiar, não era namorado, é funcionário da instituição, né? E aí, um outro drama de você lidar, como você lida com isso? Daí surgiu um projeto de fazer planejamento familiar dentro da instituição psiquiátrica, de estar trabalhando essas questões com as mulheres e tal. Esse é um drama que eu vejo assim. E quando vocês falam da questão, eu já falei que eu não sou psicanalista, né? Quando a gente lida aqui com a questão da violência sexual aqui na cidade, o máximo que se tem é o atendimento de plantão no Hospital da Mulher, que é uma maternidade. Mas lá não tem nenhum acolhimento psicológico para essa mulher, tem o atendimento clínico. Encaminhar para um psicanalista, a pergunta encaminhar para um psicanalista, para mim, é algo inimaginável, porque, no máximo, a gente encaminha para o CEAM, que é o Centro de Atendimento à Mulher que Sofre Violência Doméstica. E, no máximo, para uma colega que tenha alguma vaga na rede pública, que seja psicóloga, porque psiquiatra já é muito difícil. Eu precisei, uma vez, de um psiquiatra no hospital por conta de uma mulher que estava com crise pós-puerpério, e foi dificílimo que ele fosse até lá, porque toda a demanda que ela apresentava era rechaçada pela equipe médica, porque era aquela paciente chata. E que levar o psiquiatra a fazer uma consulta dentro do hospital já foi muito difícil. Então, a gente está falando de uma idade média no sentido do acolhimento da mulher, dela ter acolhimento da psicanálise, é algo que parece do outro mundo. Então, o que eu coloco como desafio, a pergunta é como a psicanálise pode chegar às pessoas. As pessoas, que eu digo, desse mundo do público, né? Desse mundo do serviço público, das políticas públicas. Independente do desmoronamento que a gente está vivendo, vamos fazer de conta que isso é passageiro e que logo vai passar, e que a gente volta a poder investir nisso e falar disso e reconstruir o que foi destruído. Como fazer com que a psicanálise chegue às pessoas mortais? Mortais que eu digo, não estou fazendo piléria, não estou fazendo uma sátira, não. Mas, no máximo, o que a gente consegue é um atendimento no serviço público para pouquíssimos profissionais que têm de psicologia e de psiquiatria. Muito mal você tem, em alguns cantos, um serviço de homeopatia e acupuntura, muito raramente, no campo dessa coisa mais holística, né, do campo mais alternativo. E aí, também, quando se falou na questão da violência psicológica, a Lei Maria da Penha ela já caracteriza 5 violências, né? E a gente só fica pensando, se já é difícil penalizar um homem que agride, que mata, a mulher que chega numa delegacia para dizer meu marido me agrediu psicologicamente, vão rir da cara dela, porque já riem de outra forma quando a violência é muito maior. Tem a violência psicológica, ela mina gota a gota e ela acaba com a pessoa. Muito mais, às vezes, do que um tapa, que você reage, que você dá um sacode e você também pode reagir. A violência psicológica, muitas vezes, se arrasta por mais de 10 anos, até que a mulher tenha coragem de fazer uma denúncia. E a violência patrimonial, que é outra violência que está lá caracterizada na Lei Maria da Penha. O que é um homem esconder todas as roupas da mulher, queimar numa fogueira no quintal, para que ela não saia para visitar a família ou fazer uma denúncia? Que queima a certidão de nascimento dos filhos para prejudicar que ela tome, que ela tenha acesso à autonomia e decisão sobre uma mudança de vida. Então, a violência patrimonial também é gravíssima. E já é um crime, lá na Lei Maria da Penha. Mas eu vou chegar na delegacia e dizer: meu marido queimou a certidão de nascimento do meu filho. O delegado vai fazer. Fala, delegado, fazer o quê, minha filha? Quebrou o celular, né, Mariléia? Oi? O marido quebrou o celular da esposa. Isso, porque hoje o celular passa a ser um bem que até chega às pessoas de população mais carentes, né? Até chega, é mais fácil do que chegar, às vezes, até a televisão. Então, como fazer com que a psicanálise chegue mais perto do povo, como diria Milton Nascimento, se a
a arte tem que estar onde o povo está, como é que a psicanálise tem que estar, como é que ela vai chegar onde o povo está? Esse é um desafio que eu me somo a vocês para dar a mão nessa luta. É essa a pergunta. Interessante isso que você está propondo, que é um desafio tanto, né? Inclusive, já há gente que pensa, autores que pensam assim, a psicanálise nas instituições, a psicanálise na cidade, né? A psicanálise pensando as questões, enfim, as questões atuais, as questões contemporâneas, o sofrimento social, não a psicanálise que esteja circulando aí, né? Que circule. E o que eu fico pensando é que, assim, passa muito pela formação também dos profissionais, sabe? Fico pensando que talvez não com a psicanálise propriamente dita, com todo rigor, com atendimento, enfim, mas que as pessoas, né, que os profissionais que vão atuar com gente, porque gente sofre, né? Gente não necessariamente tem que ter transtorno psiquiátrico para precisar de uma escuta, né? Que isso passa pela formação. Então, os cursos que vão lidar diretamente com pessoas, medicina, psicologia, terapia ocupacional, serviço social, todos esses, enfermagem, que haja na base da formação disciplinas que passam pela saúde mental e que passam pela essa questão da escuta, né, para que isso possa circular mais, né, para que quando você fica internado no hospital, além dos profissionais que checam se tomou remédio ou não, que checam se sua pressão está boa ou não, que haja minimamente uma escuta do seu sofrimento psíquico também, que internar já traz consigo todas essas questões em relação à fragilidade do corpo, né, à dependência de terceiros, né, a uma certa regressão em relação, né, à sua vida adulta. Então, assim, acho que começa uma possibilidade aí que eu consigo vislumbrar, é que isso passa pela formação. Eu, na minha faculdade, eu tive a sorte de ter professores de psicologia médica que eram psicanalistas, sabe? Então, isso foi muito legal. E eu acho interessante, né? Ele falava sobre a questão de como comunicar más notícias, a gente tinha aulas disso, né? E isso é muito importante, né? Enfim, como ouvir, né, pessoas em situações de adoecimento, entender o que um adoecimento físico repercute nas questões psíquicas, né? Entender como pensar nisso e como escutar, né? Existem, por mais que, sim, claro que tenha algo aí da pessoa, de uma certa vocação para escuta, mas há formas também de ler sobre como escutar, né? Como ouvir, o que é ouvir de fato, né? Ouvir, não no sentido fisiológico do termo, né? Não de ouvir de ondas sonoras que entram na orelha, mas como se mostrar disponível, como escutar, como acolher, como possibilitar que a pessoa fale desse sofrimento. Talvez assim a gente já comece a inserir de alguma forma a psicanálise, mesmo que no sentido mais amplo, nas instituições, nas conversas, nos hospitais, né? Nos serviços sociais, né? Então, a minha ideia é por aí, passa pela formação, sabe? O Duncan lançou um livro recentemente, né, Ana, que fala exatamente sobre a questão da escuta, que é o Psicanalista e o Palhaço, né? Isso, Que é um livro exatamente. inteiro, lindo, Eu é já um me livro fiquei lindo demais. É um livro inteiro sobre escuta. E o Birman fala do mal-estar na atualidade sobre a psicanálise dentro desses espaços, né? Psicanálise, a psiquiatria, psicanálise toxicomanias. O Birman trabalha bem a questão dos transtornos alimentares. O Birman trabalha muito bem esses temas no seu livro Psicanálise, Mal-estar na atualidade. Ô, Ana, a gente vai encerrando aqui agora. Eu fico feliz demais, né? Viu que você ficou sozinha, né, Gato? Segurou a mesa sozinha, né? 1h30 cravado. Fico feliz. Fico feliz demais, né? Isso fala desse seu lugar também de competência, de profissionalismo, tá? Você é muito potente nas suas falas, nas suas colocações. Eu fico muito feliz de você ter podido estar aqui conosco, tá bom? E eu só tenho ali a agradecer. Faça suas considerações, seus agradecimentos, querido. Muito obrigada pelas palavras, muito obrigada pelo que eu ouvi de todos. Foi muito interessante ouvir os relatos de vocês, né? E falar, enfim, desse tema que, como eu disse, eu gosto muito. E fico muito feliz, quero parabenizar, né? Por
você já teve a ideia de realizar esse evento, de realizar esse tipo de debate, de discussão, de colocar isso em pauta, de colocar isso em questão, né? Parabéns, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigado, muito obrigado. Pessoal, então a gente está se encaminhando já para a nossa última mesa, né? Às 17 horas, nós estaremos na nossa última mesa com duas pessoas também poderosíssimas, né? Que é o Jonas, pró-reitor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e a Sara York. Inclusive, a Sara recentemente prefaciou o livro O Cis do Divã, né? Que fala sobre a questão da escuta, uma escuta atravessada por uma cis-heteronormatividade, né? De como a gente precisa trabalhar essa escuta, que a Ana está falando aqui muito bem. Então, a gente vai ter aí a Sara e o Jonas na nossa última mesa, falando sobre patriarcado e educação. E a Sara com a proposta de falar sobre o transfeminismo, né? Um tema também muito importante aí. Um beijo no coração de todos e aguardo vocês às 17 horas. Beijo, Ana. Beijo a todos. Abraço. Parabéns, Tchau. Tchau, viu? Até já.